Olá, seja muito bem-vinda ao Vida e Fé, nosso encontro virtual que nos conecta ao Deus real. E claro que teremos música, palavra de Deus e oração. E no final, como sempre, eu vou deixar uma sugestão de leitura para você. Na oração de hoje, eu vou pedir a paz de Deus, para você e também para mim. A paz que Deus tem para oferecer não é a paz como o mundo a compreende, mas a paz que vem por meio do perdão de Deus. Quando somos perdoados, ficamos livres diante de Deus e essa liberdade tranquiliza nosso coração e nos faz viver uma vida leve, na certeza de que não importa o que aconteça aqui neste mundo, nosso coração vive na paz de Jesus. E no final do Vida e Fé, eu vou deixar uma dica de um plano de leitura bíblica que vai ajudar você a encontrar e refletir nessa paz. Fique com a gente! O céu então chorou, o mundo se calou. Jesus, o Salvador, foi morto. Na cruz pregado foi, seu sangue ali verteu. Tomou pra si a nossa culpa. Não há maior paz do que quando você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que todas as suas obrigações estão cumpridas, não é verdade? Deus, na sua infinita bondade, satisfez na cruz todas as obrigações humanas em relação a Ele. Por isso, convido você agora a confessarmos que sem Ele não podemos ter paz, mas que com Ele nossos erros do passado e do presente estão todos perdoados e podemos descansar na paz que vem do seu imenso amor. Ore comigo.
Grande Deus, o teu louvor hoje unidos entoamos. Teu grande, imenso amor com os anjos celebramos. Em paz e com perdão vivemos, pois sabemos que tu, querido Deus, não te iras contra nossos erros, que são muitos, mas te compadeces de nós a cada dia, sempre que arrependidos nos voltamos a ti. E hoje neste culto queremos te pedir perdão mais uma vez por todos os nossos erros. Ajuda-nos a corrigir nossas atitudes, que elas sejam de amor e de paz, assim como Cristo nos ensinou. Ajuda-nos a corrigir nossos pensamentos, para que sejam mais e mais parecidos com o pensamento do teu Filho Jesus. Ajuda-nos a corrigir nossas palavras, para que sejam bênção na vida de muitos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todas as vezes que chegamos em humildade e fé diante de Deus e confessamos a nossa imperfeição e a nossa necessidade dele, Deus é muito fiel ao que prometeu e nos perdoa sempre. Portanto, se essa foi a sua confissão e o seu pedido de perdão, como pastor da Igreja de Cristo, eu anuncio a você, vá em paz. Os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, ao Cordeiro que venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, ao Cordeiro que venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, ao Cordeiro que venceu. Pra sempre Ele é vencedor, pra sempre Ele é Senhor, pra sempre Ele reina, vivo está. Cantamos aleluia ao Cordeiro que venceu. Convido você agora a acompanhar a leitura bíblica de hoje, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 ao 30. Trata-se da narrativa quando Jesus vai a uma sinagoga na cidade de Nazaré, onde havia crescido, e como foi ali hostilizado. Vamos ao texto. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam:
Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvidas vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Hoje o texto bíblico nos relata o momento em que Jesus está em uma sinagoga. Ali toma nas mãos um texto escrito pelo profeta Isaías, o lê e interpreta para o povo. Buscamos, portanto, conhecer essa história e seus ensinos para nós hoje. As sinagogas antigas eram lugares públicos onde o povo se reunia para estudar as escrituras sagradas. Os escritos estavam organizados em rolos. Qualquer judeu poderia pedir um dos rolos e ler todo ou parte dele e falar sobre o que tinha lido. Jesus então sentiu-se à vontade, pegou o livro de Isaías e leu a seguinte passagem: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estavam sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Fechando o livro, o entregando ao cuidador, Jesus continuou assim: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Tudo ia muito bem até Jesus dar a entender que era sobre ele próprio que Isaías havia escrito. Como assim? Devem ter pensado: você, filho do carpinteiro José, nós te conhecemos desde pequeno. Você não foi instruído por rabinos, não tem grande influência política, não tem um exército. Como você fala em dar liberdade aos presos, vista aos cegos, libertar oprimidos e salvar todo o povo de Israel? Então, sem compreender a essência do que Jesus dizia, tentaram levá-lo para fora da cidade e matá-lo. Queridos irmãos, os galileus acreditavam que a passagem de Isaías falava de um rei terreno, alguém que viria lhes devolver a soberania, que viria libertá-los do jugo dos romanos, dos altos impostos, da exploração e devolvesse de novo a glória e o poder dos tempos do rei Davi e do rei Salomão. Alguém que resolvesse os seus problemas e as suas preocupações. Não é diferente hoje. Buscamos muitas vezes a Cristo para aliviar as nossas culpas, nossos problemas financeiros, as nossas dificuldades emocionais, as nossas preocupações por doenças, pela falta de emprego. E quando nos aproximamos de Deus em nossas orações, pedimos que Deus nos livre dessas coisas. O que se torna difícil de compreender e o que nos deixa relutantes por vezes é que pedimos e pedimos, mas Deus não dá a cura, não melhora o salário, não dá uma casa para quem não tem. Como compreender isso? Vejamos, quando Jesus diz que trará boas notícias aos pobres, liberdade aos presos, vista aos cegos, ele está falando primeiro de sua luta e vitória contra o diabo e contra o pecado. Foi isso que Cristo fez sobre a cruz. Ele morreu para pagar a maior dívida de toda a humanidade, o pecado, mas na morte não ficou. Ressuscitou e no terceiro dia, então retoma a sua vida. E agora é uma vida que nunca acaba. E essa vida ele estende a todos quantos creem. Aí está a compreensão. A boa notícia aos pobres é que seus pecados foram perdoados. As amarras da maldade e da morte não mais podem aprisionar.
e o medo da própria morte não mais oprime. As correntes foram quebradas e o Senhor está agora salvando o seu povo. Quem entende essa mensagem é aquele que vê, aquele que percebe a nova dimensão da qual já faz parte através da fé. Enxerga uma nova perspectiva. E essa nova realidade abre um caminho para uma vida cheia de bondade e amor ao próximo também, porque traz o desejo de compartilhá-la. Essa é a mensagem que Jesus compartilhou com os galileus e com a gente também o faz. Uma mensagem de vida através da cruz que transforma o olhar de Deus em nossa direção. E a partir desta transformação, permite enfrentarmos as situações do nosso dia a dia, ainda que com pouca renda, ainda que dentro de uma cela, ainda que literalmente cegos, ainda que oprimidos por carestia e crises ou pela solidão desse mundo. Este é o grande ensino de hoje. Podemos ser pobres em certos aspectos, mas somos ricos porque conhecemos a este Cristo que traz boas notícias em dimensões espirituais, liberdade e salvação eterna. Que esta verdade fique guardada em sua mente e em seu coração. Amém. Chegou o momento da nossa oração de hoje. Eu vou pedir a Deus que derrame sobre nós a sua paz. Quantas vezes você já sentiu medo, angústia diante das incertezas? Talvez agora mesmo em sua vida você esteja passando por um turbilhão de coisas que podem estar tirando a sua paz. Ore comigo e vamos pedir que Deus preencha o nosso coração com a paz que vem dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós chegamos na Tua presença com o nosso coração sedento de Ti, Senhor. Especialmente pela Tua paz, a paz que vem do perdão que Tu nos dás no Teu Filho Jesus. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que nos acompanham hoje aqui no Vida e Fé, o nosso encontro uns com os outros, mas também contigo. E colocar essas pessoas diante de Ti e pedir uma rica medida do Teu Santo Espírito para o coração de cada uma delas e também para mim. Para que possamos encontrar sempre refúgio nos Teus braços, no Teu colo de amor. Enche, Senhor, a vida de cada um de muita paz. A paz de sabermos que em Ti encontramos refúgio, encontramos vida e encontramos salvação. A paz de saber que Jesus pagou todas as nossas dívidas e por isso estamos de novo numa plena comunhão e amizade contigo. Coloca, Senhor, os Teus anjos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, cuidando, protegendo o nosso lar, mas especialmente enchendo a nossa casa de muita paz, a paz que vem de Ti. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós queremos agora concluir esse momento de oração com as palavras que Ele próprio nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Como prometi no início do Vida e Fé, quero deixar uma dica de leitura para você, que você acessa gratuitamente escaneando o código que está aparecendo aqui na sua tela. Trata-se de um plano de leitura da Bíblia para ajudar você a encontrar a paz de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele oferece a paz, que excede todo o entendimento. Se você, assim como eu, precisa da paz de Deus em sua vida, então essa leitura é para você, tenho certeza que vai gostar. Antes de dizer tchau, quero incentivar você a participar dos cultos presenciais, aí pertinho da sua casa, onde poderá viver de maneira mais próxima a comunhão com irmãos na fé. Sempre será uma alegria encontrar você aqui no Vida e Fé, mas ao participar de uma comunhão presencial, você terá a oportunidade também de participar da ceia do Senhor, o alimento da fé. Entre em contato com a gente por meio das nossas redes sociais e teremos muito prazer em indicar um local pertinho de você. O nosso endereço nas redes sociais é @ubrapastoral. Escreva pra gente. Desejo que Deus abençoe você e sua família e por meio de você também abençoe outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Vida e Fé. Um grande abraço.